Depois de ter chamado a atenção do país, a cantora gospel Aimee Rocha, porque com certeza era isso que ela queria, certeza absoluta que ela queria isso. Aí depois de muita polêmica, pastores a favor, pastores contra, a letra da música que de fato fala muitas verdades, mas continua dentro da lama das religiões, ela veio a público novamente e se pronunciou. Só que, como dizia minha avó tinha um ditado antigo também, que ela dizia assim, que o diabo foi tentar consertar o nariz da mãe até que cortou. Vamos! Que assim, a gente faz eventos pra gente. A gente vive uma subcultura gospel. Depois de ser criticada, achincalhada, chamada de lacradora, Aimee Rocha veio às suas redes sociais e desabafou. Ela abriu o coração e contou toda a sua história. E tudo isso você vai ver agora. Confira. Durante esses dias que estão sendo como uma avalanche sobre o Brasil, envolvendo a minha vida, O que mais ela eu quer? ouvi muitas coisas sobre mim. Eu não vim aqui falar sobre mentiras, mas eu tô aqui pra falar sobre as verdades do que eu sou, do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu sinto. Eu precisei parar, revisitar a minha história até aqui. E eu escrevi uma carta para organizar melhor todos os meus pensamentos e tudo, exatamente tudo. Então eu vou contar uma história para vocês. E eu vou ilustrar essa história para que fique o mais claro possível para todos vocês enxergarem tudo isso comigo da forma que realmente é. Eu vou contar a história de uma menina que nasceu dia 26 de novembro de 1995. Foi gerada em São Paulo, mas nasceu em Belém do Pará. Filha única de pais separados, cresceu em Ananindeua, no Pará. Na infância e adolescência era bem envolvida nas coisas da igreja. Dançava no Ministério de Dança com a mãe e as irmãs. E foi nesse ambiente de igreja, congressos, conferências, retiros, seminários que ela cresceu. Com 11 anos de idade, ela começou a escrever canções, sem fazer ideia de como tocava um instrumento, sem fazer ideia de como fazia uma música. Mas ela fazia e amava. Amava a sensação de criar. Com 14 anos, ela aprendeu praticamente sozinha a tocar violão. Foi amor à primeira vista. E quantas canções cresciam com ela. Mais na frente, essa menina, já jovem, decide morar com o pai biológico para conhecê-lo e se deixar ser conhecida pelo pai. Ela passou em uma faculdade em 2014, em Belém, e começou a conhecer o mundo, literalmente o mundo, deixando de lado a igreja. Na verdade, ela já não acreditava na igreja. Estava machucada e desacreditada. Então o mundo começou a engoli-la. Mas existia um sonho que a acompanhava desde a infância e que sempre aproximou ela do coração de Deus, que era viver música e viver da música. Mas como a realidade corroía esse sonho, ela só conseguia viver a música. De casa para a faculdade, da faculdade para a festa, da festa para a bebida, da bebida para a solidão extrema. 2016, 2017, 2018, essa jovem olhou nos olhos a escuridão. Teve uma depressão forte, pensamentos suicidas constantes, crise de ansiedade, bulimia, vergonha, medo. Peraí. Olha só, eu vou ter que dar uma pausa aqui. Vocês escutaram aí, né? Ela falou que teve uma crise suicida, quase que ela tira a própria vida. Ela falou que teve uma depressão forte. Claro, Antônio, todo mundo pode ter uma depressão. Espera aí. Por favor. Isso não seria para uma menina que cresceu e se criou numa igreja. Não. Espera aí.
Religião serve para quê mesmo? Religião transforma um ser humano desde a infância? Para o que é bom? Não. Não e não e não, cara. Ela foi conhecida através dessa última música que ela fez. Essa música aqui, que é chamada de Evangelho de Fariseus. Mas ela vem contando uma história de algo não tão legal na sua infância e na sua adolescência. Porque uma criança que nasce e cresce numa igreja não era para passar por essas coisas. Poderia ser se fosse uma criança que nunca tivesse conhecido o suposto evangelho da mentira. Vocês estão entendendo? Vamos dar continuidade aqui à história dela, que está muito legal. Presta atenção para onde eu vou depois da história desta menina. Raiva, sentimento de ser o lixo humano. Em 2016, 2017, 2018 eu passei numa escuridão muito grande. Passou na escuridão? Mas em uma madrugada que eu nunca vou me esquecer. De madrugada eu tive uma das maiores crises de ansiedade. Eu levantei com dor no peito, com falta de ar. E eu peguei meu violão e eu fui pra sala. E eu só tinha força pra chorar. Mas naquele momento eu senti uma presença muito forte. Sentiu uma presença da mentira, né? No psicológico dela. Não foi de Deus nenhum. Porque, por exemplo, se ela disse que estava numa escuridão, que ela se sentia numa escuridão, você vê o que a mente humana é capaz de fazer. Vocês observem o que a mente humana é capaz de fazer. Que não tem Deus coisíssima nenhuma. Para com isso. Vai crescer mentalmente. Vai crescer mentalmente, viu, Aimee Rocha? Vai crescer mentalmente. Isso não justifica nada, não. Naquele momento eu ouvi o Espírito Santo falando: filha, hoje eu estou te curando. O Espírito Santo curando ela. E não cura milhares e milhares de crianças nos hospitais sofrendo agora. E a partir da sua vida, eu vou gerar cura. A partir da sua arte, eu vou gerar cura. Mas essa jovem ainda insistia em lutar pelo seu sonho, mas com a própria força. Então, em 2018, procurou um estúdio para gravar o seu primeiro projeto, na música. Deu tudo errado. Não era o tempo. Como ela poderia cantar algo sem saber nem quem ela era? Até que em uma festa de madrugada, enquanto ela vivia a música ouvindo, ela ouviu uma voz dentro dela dizendo: você é minha filha amada. Volta para casa. Volta para casa. Na manhã seguinte, ela voltou para casa. E aí começou um longo processo de cura interior e física. Das coisas mais simples, como parar de alisar o cabelo cacheado, que ela tanto odiava, a entender quem ela era na vida, na arte e em Cristo. O processo foi árduo, mas Deus gerou ambientes seguros para dar as mãos em todo esse processo. O primeiro deles foi voltar para a igreja e entender a necessidade de ser parte do corpo. Voltar para mentira. Cara, essas historinhas de carochinhas, você vê milhares aí. O vídeo é longo, a historinha dela é longa. Mas o decorrer da história dessa menina, o que ela conta na história dela, ela está provando que nunca teve Deus nenhum, lugar nenhum com ela. Essas mudanças mentais que aconteceram na mente dela, ela mesma que provocou isso. Ela que provocou isso. Ela não pode achar que ela é privilegiada como algo que Deus estaria fazendo com ela tudo isso porque ela é escolhida. Aí ela fala que ela volta para a igreja e não fica por isso, não. E continua passando por perrengue. Cara, às vezes eu fico pensando assim, como é que se livra 100% de uma religião na mente humana?
Como é que se livra 100%? Só tem uma maneira. Só tem uma forma de se livrar 100%. Vou falar uma palavra forte aqui. Dessa desgraça mental chamada religião. Só tem uma forma. Parar, pensar, observar a vida como a vida é. Ver a vida como a vida é. É isso mesmo. E, principalmente, analisar que todas as pessoas da face da Terra, em questão deuses, em questão qualquer coisa metafísica, todas as pessoas estão sozinhas. A história desta menina é uma história comovente, até para chorar. Mas por quê? Que segundo ela tudo aconteceu com ela? Você não tem Deus em lugar nenhum. É simples. É a vida dela. Agora, quando ela tomou uma decisão, segundo ela, e começou o violão, começou a tocar aquela coisa toda, o Espírito Santo falou para ela. O Espírito Santo criado pela própria mente dela, porque não existe Espírito Santo. Deixando claro, não existe Deus, Jesus, isso é tudo mentira, cara, na mente. O dia a dia é isso aqui, o resto é conversa fiada. Mas o que ela mais quis na vida dela aconteceu. Que foi chamar a atenção da trouxaiada do Brasil. Da mentalidade deste tamanho assim. O que mais ela quis foi fazer isso. De religiosos e mais religiosos. Chegou para nós que somos racionais. Porque chegou uma hora que pregnou tanto. Vamos falar também desta menina, por que ela está passando por isso. Por que ela fez essa música? Aí ela vem contando essa história. Ela já teve à beira do suicídio. Que ela esteve numa escuridão. E que ela foi depressiva. Você vê, é uma menina de presença, né? É uma menina bonita. Fisicamente. Qual seria a precisão disso? Aí eu te pergunto, se essa menina de fato tivesse crescido num lar religioso, que o lar, como ela disse que cresceu, e cresceu mesmo, e fosse alguma coisa boa, esse Deus ia se afastar dessa menina para depois voltar novamente? Aí ela começa a usar umas conversas que não tem sentido, porque ela foi para as bebidas, que ela foi... vai enganar besta, não eu, moço. Vai enganar bobo, não eu. Vamos aqui continuar aqui. Vamos lá. Aqui, Cristo reconectou ela novamente ao seu corpo. Para dar início ao processo de cura interior, conectou ela com as crianças. Então ela serviu no ministério infantil. Privilegiada, hein? O corpo de Cristo com ela. Para curar ela de uma forma interior. Colocar entre as crianças. E ao mesmo tempo trabalhava em uma escola de educação infantil. E ela foi sentindo o cuidado de Deus através das crianças. Depois de tudo isso, ela foi direcionada em espírito a deixar tudo em Belém, em Ananindeua, para ir embora para o sul do Pará. Primeiro Conceição do Araguaia, depois Redenção. Tem uma coisa boa que tem no estado do Pará. Eu conheci um amigo meu chamado Éricles. Estado do Pará. Tem também o açaí, muito legal. Estado do Pará é um estado muito legal. Éricles, um abraço pra você, meu amigo. A história dessa menina é comovente, dá até pra chorar, né? Vamos continuar com a história dela. E depois de anos sem caminhar, sem propósito, ela voltou pro eixo. O eixo que é Cristo. E tudo começou a se alinhar novamente. Em janeiro de 2020, em uma escola missionária em Brasília, ainda no seu processo de cura, ela recebeu uma oração que no momento não fez sentido. E com as mãos no seu ventre, a oração dizia: Deus está te entregando mulheres, meninas, crianças, paraenses em situação de abuso e orfandade para você cuidar. Em fevereiro de 2020, também em Brasília, no Descend, ela fez um compromisso com o WID. Em julho de 2021, ela viu que era o tempo de se preparar também para a esfera da arte. Em 26 de novembro de 2022, no dia em que veio ao mundo, depois de quase 4 anos, ela lançou seu primeiro projeto na música, já com a identidade restaurada e firmada. Em janeiro de 2023, na Dunamis Farm, ela recebeu orações específicas sobre o que viria pela frente. Obrigada,
Obrigada, Deus. Obrigada pela vida da Aimee, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Olha só, gente, presta atenção. Eu vou voltar aqui, porque eu não vou até o final com essa historinha de carochinha dela. Essa história dela dá até um livro, né? Eu acho que ela deveria escrever um livro aí, porque ela vai vender muito esse livro aí pra a trouxaiada aí, religiosa. Eu fico pensando, cara, o que passa na mente de um ser humano que não interpreta a vida como a vida é, não observa o mundo natural, não observa as realidades do dia a dia como são. Um ser humano que sabe que isso aqui é um vazio, mas um vazio muito grande, a não ser somente o mundo físico, o que é físico, mas é um vazio, tem nada a não ser o que é físico. Não tem. Quando a pessoa vai fazer uma oração ou uma reza ou qualquer tipo de petição a uma divindade, tá falando sozinho, tá falando sozinha, tá falando com o vento, tá falando com o ar, deixando claro, não tem nada escutando, a não ser nós mesmos aqui. Cara, quando a pessoa tem uma mentalidade tão fechada para a vida natural, para as coisas da vida natural, a pessoa não para entender que depois deste planetinha tão pequenininho, no canto de uma das menores galáxias, que é a Via Láctea, que isso é ciência astronômica, que fala sobre isso e prova muita coisa, que este planetinha praticamente não é nada diante deste universo, com trilhões e trilhões e trilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões e também trilhões de estrelas, planetas e vários objetos gigantes e minúsculos também no sistema solar. Tudo isso é matéria. Não tem outra coisa a não ser isso. Vidas se proliferam em zonas habitáveis por conta de distância de um acaso de uma estrela com um planeta. E a vida, ela precisa, para se tornar viva, vários conteúdos, componentes químicos naturais, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre. Agora, através de vidros vulcânicos, já estão encontrando o RNA, que pode ter sido o segredo da vida aqui na Terra. Recentemente eu assisti uma matéria e o Sérgio Sacani estava falando sobre isso. O Sérgio, do canal Space Today. E não só ele, vários cientistas já estão estudando isso. A vida se prolifera dentro de uma zona habitável, que foi uma distância de acaso, que um dia essa distância não vai mais existir e por isso vida não vai mais existir aqui. Por que Marte não tem vida e outros planetas, Plutão e outros planetas não têm vida? Porque não tem uma distância favorável. Planetas rochosos, pode existir sim outras vidas fora da Terra, em algumas galáxias. Isso aí talvez exista, eu não sei dizer com precisão porque eu falo de constatação. Mas apenas o segredo é uma distância que transforma gelo em água no estado líquido e mistura de propriedades dão condição da vida existir. Quem fez, se teve alguém que iniciou isso aí, é algo desconhecido, inexplicável, incompreensível à mente humana. E que nunca se revelou à mente humana de ninguém, a mente humana que cria. A mente humana ela é capaz de criar tudo isso. Aí uma menina dessa aí, ela cria uma história dessa. Ela viveu isso, ela está contando a história de vida dela, tudo bem, da infância, muitas verdades talvez na história dela, mas nada de Deus aí nesse negócio.
E se tivesse um Deus, ela foi traída várias vezes com a fé dela e a fé da família. Porque ela disse que chegou um momento que quase ela ia se suicidar, que chegou um momento que ela ficou em depressão e que ela se sentiu numa escuridão. A história dela conta isso. Para tudo isso acontecer, e aí Deus começar a falar com ela, o Espírito começar a falar com ela, Jesus começar a fazer uma cura anterior. Ah, vai conversa pra boi dormir, vai enganar a besta em outro lugar, rapaz, em outro planeta, rapaz. Vai estudar especialidade científica em qualquer área que venha ajudar o ser humano, que para você vai ser muito mais lucrativo, moça. Você pode ser uma médica, você pode ser uma especialista na área da medicina. O que você quiser fazer, você ainda tem tempo para estudar e ser. Não é mente mística, não tem nada aqui. E me prove se tem. É um vazio, cara, é um silêncio total quando não há a manifestação do som no mundo físico de qualquer coisa. Tudo isso aqui é um silêncio total. Se os seres vivos morrerem assim por alguma coisa, isso aqui se torna um silêncio total. Somente o barulho do vento, o barulho das águas. Nada mais do que isso. Quando você vai para um local deserto, que você fica ali quieto, é só silêncio. Você não ouve a voz dos deuses. Você não ouve a voz dos anjos. É só silêncio, porque não tem nada fora do plano físico. Ô moça, deixa a mão de ser boba. Agora você fez uma música que chamou muito a atenção, você se tornou conhecida e todo mundo só fala disso, e pastor que te critica, pastor que te elogia, e ateu também, como eu, que faz um vídeo para falar sobre você. Aproveita este momento. Que pelo menos é um momento, quem sabe você vai gerar um dinheirinho para teu bolso. É Jesus, é cura anterior, é porque isso, é porque... Ai, dá licença, rapaz. A sorte sua é que você não tem um pai ateu igualmente eu. Vai botar você sentado assim e dizer, ô filha, para com isso, vai estudar. Se quer continuar acreditando na tua lenda, continue, mas para de falar o que não tem nada a ver. Nada contra a pessoa dela não, gente. Não, nada contra a fé dela também não. Se ela está se satisfazendo com isso, continue. Mas quando ela fala que já foi depressiva, que já estava à beira do suicídio e que estava numa escuridão, que agora melhorou, isso é tudo mental. Isso tudo pode voltar de novo se ela não tiver cuidado. Quando ela estiver aí esperando esse Jesus que nunca vai acontecer porque não existe, em lugar nenhum nunca existiu, esse Jesus divino é uma mentira. E quando ela tiver com 80 anos de idade, 70 anos de idade, ela pode voltar tudo isso, e aí? Ela pode voltar a ser depressiva novamente. Ela pode voltar para essa tal de escuridão. Por que não se prepara logo agora mentalmente para viver esta vida aqui? Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Pilastra da Verdade.